Pullback é o movimento de retorno, retracement, respiro, que o preço faz num determinado momento de uma tendência forte. Pode ser de baixa, pode ser de alta. Numa tendência de baixa, que eu vou usar como exemplo, os traders posicionados que estão vendidos, num determinado momento, eles decidem que eles querem colocar dinheiro no bolso, né? Eles querem lucrar. Para isso, eles precisam liquidar as suas posições. Para liquidar as suas posições, eles precisam comprar, já que eles estão vendidos. Na hora que eles começam a comprar, né, esse é um dos maiores motivos que causam o pullback, o volume na compra cresce e o preço começa a retornar a um determinado ponto, enquanto esse movimento durar. Então, os pullbacks são movimentos no sentido contrário da tendência, quando os traders que estão posicionados naquela tendência começam a liquidar suas operações para lucrar. Como eu falei, também chamamos de retracement, retorno, respiro. A característica do pullback é que ele dura um período curto, porque se ele não durar esse período curto, durar um período mais longo, né, ele se perpetuar, ele pode dar início a uma reversão. E aí você descaracterizou o pullback e ele virou uma reversão, provavelmente uma reversão de tendência. O pullback, ele é um excelente ponto de entrada numa tendência. Por quê? Numa tendência de baixa, que eu estou usando como exemplo, se você não entrou no início da tendência, você quer entrar na tendência, mas você quer vender caro, você não quer vender barato. Lembrem, sempre vender caro e comprar barato. E você fica indeciso, você não sabe em que momento você vai entrar naquela tendência, né? Então você espera o pullback. Por quê? Porque na hora que o preço começa o movimento de pullback, na hora que ele vai fazendo o pullback, ele vai encarecendo, né? Ele está aqui embaixo, vai subindo, vai ficando mais caro, o preço vai subindo. Então, não ao final do pullback, claro que você tem que ter sinalizações que aquele pullback também terminou, você vende, porque aí você está vendendo bem mais caro do que você venderia aqui embaixo. Então, essa é uma função do pullback de te dar uma oportunidade para você entrar na tendência num preço melhor. Os pullbacks mais importantes, eles acontecem em níveis de suporte ou resistência importantes, né? Um pullback, um retorno a um nível de abertura, um nível de fechamento, ajuste, VWAP, retracements de Fibonacci. Esses são os níveis, né, onde os pullbacks têm mais de relevância, são mais importantes. Só que mesmo nesses níveis importantes, você tem que ter uma cautela ao observar o pullback. Como eu falei anteriormente, se o pullback se perpetuar, se acontecer, por exemplo, nesses níveis, um breakout, ou seja, o rompimento daquele nível importante, um fechamento, uma abertura, um ajuste, pode significar uma reversão de tendência. Então, você não vai conseguir, né, surfar naquela tendência porque ela está acabando. Essa cautela você tem que ter na hora de observar os pullbacks e as sinalizações em torno dele. Então, tá aí os pullbacks, eles se descaracterizam e se transformam em reversões nesse caso que eu falei. O pullback mais famoso que existe é a razão áurea do Fibonacci, né? É o retorno
ao nível de 61,8, que é a razão áurea, Golden Ratio, né? Os matemáticos dizem que tudo na natureza, né, foi baseado, né, as dimensões baseadas na razão áurea de Fibonacci. E no trading nós usamos bastante também para determinar não só retracements, mas também alvos, não só pullbacks. Tipos. Você tem o pullback comum. Pullback comum é aquele pullback que é inerente, né? Ele é natural do movimento do preço. Você vê isso muito, vamos dizer, em consolidações, acumulações. O preço está sempre retornando um pouquinho, né? E quando ele retorna, isso é um pullback, né? Por menor espaço, né, que ele retorne, isso é um pullback. Pode ser de um candle para outro, mas retornou a um pullback. Então, eu classifico aqui como um pullback comum, pullback que não tem relevância, né? Não é um pullback que você está decidido ali a entrar na operação e esperando por ele. Depois nós temos o pullback, que é um suporte, né? Um suporte. Você tem uma tendência de alta e o preço retorna a um nível importante, que é um suporte. Se é um pullback, é o suporte. Aqui o pullback, a resistência, né? Você tem uma tendência de queda e o preço retornou a um nível mais alto, um nível importante, pullback, a resistência. Depois nós temos os pullbacks que eu falei de Fibonacci, tanto a resistência como ao suporte. Eu vou mostrar para vocês no gráfico todos esses tipos de pullback e vou mostrar também um pullback que acaba se tornando uma reversão. Vamos lá. O primeiro pullback que eu vou mostrar é o pullback comum, né? Pullback comum. Tá aí, ó. Isso aqui é um pullback comum, né? Você tem aqui uma consolidação, então o preço retorna a todo momento, de um candle para outro, né? Está sempre retornando ou para cima ou para baixo, né? Não tem muita definição isso aqui. Então, isso aqui eu chamo de pullback comum, né? São movimentos inerentes à natureza do preço. Então, vamos lá, vamos só registrar aqui. Isso aqui são aqui. Pullbacks comuns. Somente para registrar, né? São pullbacks comuns, são retornozinhos do preço que pertencem já à natureza de movimentação do preço. Agora eu vou mostrar para vocês o pullback de suporte, né? Vamos lá, pullback de suporte. Tá aí, vou adiantar aqui o gráfico. Tá aí, ó. Nós temos uma tendência forte de alta. Tá aqui a tendência de alta. E nós temos o retorno do preço. Esse retorno, ele está se dando, nesse caso aqui, a um nível importante. Ajuste, que é essa linha azul clara, e abertura do dia anterior, que é a verde. Então, são níveis, como eu falei, são níveis importantes de suporte ou resistência. E
o preço retornou a esse nível, né? Respeitou o nível e retornou à tendência. Retornou à tendência. Está aí, ó. Retornou à tendência. Isso aqui é um pullback importante, né? Nesse momento que a tendência está de alta, você quer entrar na tendência, quer comprar. Mas a tendência começou aqui embaixo, você não entrou. Então você está esperando um momento para você comprar mais barato, né? Comprar mais barato. Nesse momento que o preço faz esse retorno e que sinaliza que a tendência vai continuar, você compra. Porque, como você pode ver no gráfico, você vai comprar muito mais barato aqui do que se você comprasse aqui. Então, essa é uma função do pullback e é a principal função. Então, vamos registrar aqui o pullback de suporte, né? Então, vamos colocar aqui embaixo, pullback ao suporte. Opa, deixa eu apagar isso aqui. Vamos de novo. Pullback ao suporte. Tá aí, pullback ao suporte. Agora eu vou mostrar para vocês um pullback à resistência, ao nível de resistência. Vamos lá. Tá aí o gráfico. Vamos adiantar aqui o gráfico. Tá aí. Vamos lá. Tendência de baixa. Está aqui, tendência de baixa. O preço retorna a um nível também importante, um suporte aqui. VWAP aqui, ajuste, e o preço retornou. E depois disso, a tendência foi retomada. Então, isso aqui é uma resistência. Você tinha uma tendência de baixa e o preço retornou, né, a uma resistência. Ou seja, você queria vender caro, né? Você queria vender caro, esperou e vendeu bem mais caro do que se você vendesse aqui, né? Você vendeu aqui. Então, você obteve um preço bem melhor do que antes do pullback. Então, aqui a tendência é retomada, né? A tendência é retomada. Tá aí. A tendência é retomada e você vai surfar nessa tendência com preço bem melhor. Então, vamos registrar esse pullback. Esse aqui é o pullback à resistência. Pullback à resistência. Tá aí. Agora nós vamos mostrar o pullback também a uma resistência, mas utilizando o Fibonacci. Vamos lá. Tá aí o gráfico. Vamos aqui adiantar. Deixa eu
voltar aqui o gráfico um pouquinho. Está aqui, quero mostrar para vocês. Nós temos aqui o pregão abriu uma tendência forte de baixa, né? E aí, nós vamos traçar um Fibonacci. Fibonacci. Está aí o Fibonacci. Vocês veem que o preço voltou aqui no retracement de Fibonacci, entre os 50% e o 618. Vou até registrar isso aqui para vocês, porque o meu Fibonacci ele não tem os percentuais colocados. Então, vamos lá. Aqui, ó. $50 é essa linha aqui, e essa linha aqui de cima é o 61,8%. E essa primeira aqui embaixo seria não, né? 38,2%. 38,2%. Tá aí. Então, o preço retornou entre os 50% e 618 e continuou a sua tendência. Esse daqui é o retracement, pullback, retorno, né? Mais importantes que existem, mais famosos, né? Principalmente quando ele bate aqui no 618, bonitinho, o pessoal adora isso, né? É quase uma profecia autorrealizável. Agora eu vou mostrar para vocês. Bom, esse aqui, vamos registrar, né? Esse aqui foi o pullback, Fibonacci, vamos colocar resistência, né? Resistência. Tá aí. Pullback, Fibonacci, resistência. Seria pullback, né? É o preço de Fibonacci, né? E o pullback aos níveis de 50%, 618. Agora eu vou mostrar para vocês o pullback no Fibonacci a um suporte, né? Mostrei na resistência, agora eu vou mostrar a um suporte. Vamos lá. Tá aí o gráfico. Vamos adiantar aqui o gráfico um pouco. Tá aí. Vamos traçar aqui o Fibonacci. Só voltar aqui um pouquinho. Tá aí. Eu quero mostrar para vocês. Mercado estava uma tendência aqui, né? Tinha uma tendência primeiro aqui de baixa, mas o mercado reverteu e você traçou o Fibonacci. Aqui são aquelas médias que eu falei, né? Vamos lá. Primeiro aqui, 38,2. Aqui,
50%, e aqui 61,8%. Tá aí. Os 3 níveis mais importantes de Fibonacci. Então, o preço vinha numa tendência de baixa, está aqui a tendência de baixa, desculpe, o preço vinha numa tendência de alta, né, tá aqui, e fez o retorno, né, ao nível aqui de Fibonacci, ou seja, retornou numa tendência de alta a um suporte e depois retomou a tendência. Tá aí, o pullback a um nível de Fibonacci na tendência de alta, ou seja, o retorno a um suporte. Agora eu vou mostrar para vocês um pullback que se transformou numa reversão. Então, é aquela cautela que eu falei para vocês. Tem que ter cautela. Por quê? Porque nem sempre esse movimento de retorno, ele é um pullback. Ele pode, é claro que ele é um pullback, ele é um retorno, mas ele pode se transformar numa reversão. Então, vou mostrar aí para vocês. Deixa eu adiantar aqui o gráfico, para mostrar o que eu... Tem que adiantar aqui, peraí. Olhem isso. Quero mostrar para vocês isso aqui, ó. Vocês estão vendo? O preço, ele estava numa tendência de baixa, né? Ele estava numa tendência de baixa. Aqui, ó. Tendência de baixa. Ele até fez aqui um pequeno pullback. Aliás, tem 2 exemplos aqui, né? Tem esse aqui, esse pullback, que ele não... o pullback que ele voltou à resistência, né? Ele voltou a uma resistência, ele estava numa tendência de baixa, voltou a uma resistência e retomou a tendência. Então, esse é o ponto que eu já mostrei para vocês, quando o preço faz o retorno... faz o retorno durante uma tendência de queda. Aí depois, vou mostrar aqui para vocês, nesse momento aqui tinha uma consolidação, né? Tinha uma consolidação. E a tendência ainda era de baixa, né? Houve um retorno aqui, ó. Houve um retorno aqui do preço, né? Houve um retorno aqui do preço. Aqui, ó. Houve um retorno do preço. Nós poderíamos identificar isso aí como um pullback, né? Apesar de ter tido a consolidação, nada impede que isso aqui, consolidações acontecem durante uma tendência forte. E você pode ter um pullback logo depois dessa consolidação. Tanto, na verdade, você pode ter o pullback ou pode ter a continuação da tendência. Você pode ter o pullback, depois o pullback se confirma e a tendência retorna. Não foi o caso aqui, né? Porque aqui ele fez o pullback até pelo o que o gráfico mostra aqui anteriormente,
esse pullback poderia ser de sucesso, porque aqui foi, né? Então, nós poderíamos analisar, bem, aqui tem a opção realmente dele respeitar de novo esse nível, ó, respeitar esse nível e voltar, mas não foi o que aconteceu, ele continuou. Então, teve uma reversão da tendência. É isso que eu falo para vocês, que vocês têm que cautela na hora de observar e na hora de entrar. Tem que esperar os sinais que realmente aquilo é um pullback, que o pullback terminou e que a tendência está sendo retomada. Então, vamos registrar aqui essa reversão, né? Aqui foi vamos colocar um pullback que se transformou em reversão de tendência. Tá aí.